Oi, turma, tudo bem? Vamos revisar então para o trabalho avaliativo de final de ano do 9º ano, tá? Então vamos revisar desde o início ali as potências, né, as raízes, tá certo? As equações do primeiro grau até entrar no segundo, até termos detalhes, tá? Então nós vamos revisar todas elas. Então vamos para a primeira, que é o expoente, tá? Então, a número 1, então nada de estranheza, tá? Os expoentes são positivos, é só repetir a base e multiplicar. Então, aqui eu mando repetir a base 3 vezes, então é 4 vezes 4 vezes 4, tá? Eu posso efetuar a conta em outro lugar, que dá 16 vezes 4 dá 64. E ponho só o resultado aqui. Pronto. É isso, é multiplicação de bases iguais. Se é fração, a mesma coisa. Eu vou repetir essa fração 2 vezes, que é o meu caso aqui. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 1 dá 1, 7 vezes 7, 49. E também não me interessa a base negativa, eu tenho que repetir ela igual, tá? 5 menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5 é 25, menos com menos fica mais 25. Prontinho. É isso, tem que fazer na questão 1. Bem facilzinha, tá? Vamos para 2, que fala sobre potências ainda. Então, aqui na atividade 2, são os expoentes especiais que eu tenho que relembrar, né, gente? Isso você tem que ir para o ensino médio sabendo, tá? Todo expoente, todo número, qualquer base elevado a 1 é a própria base, então não tem que calcular, que é 45, tá? E todo o valor elevado a 0, não interessa se é letra ou não, a resposta é sempre 1. Então, a própria base e 1. Tem diferença se eu inverter, ó. Se eu pôr a base 1 e multiplicar 45 vezes, aí não vai ser o 45, porque daí é a tabuada do 1 45 vezes. Então, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. É óbvio que vai continuar sendo 1, tá? E aqui, quando a base for 1 e a base for 0, mantém a mesma base. Porque o 0 elevado a 60, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, vai continuar sendo 0. Então, temos que tomar um cuidado que o aluno geralmente faz isso, ó. Pega 45 aqui, daí isso aqui tá errado, tá? Porque é só repetir a base. Não, a base aqui é 1, não é o 45, tá? Aqui é a tabuada do 1, aqui é a tabuada do 45 elevado a 1, repetir uma única vez. O 60 na 0, tá? Então, esses aqui que vocês têm no caderno para vocês fazerem, tá? Questão número 2, então, tá aí. Expoente 1, expoente 0. Então, essa é a última da potência, que nós vamos revisar. Eu não vou revisar a notação científica, tá? Expoente negativo, gente, é quando nós temos que inverter os valores, que é numerador vira denominador, que é denominador vira numerador, tá? Ou seja, antes de resolver, eu vou ter que trocar esses números aqui. E daí, esse fica positivo. Então, 3 vai em cima, 2 embaixo. Fica na terceira, daí eu vou repetir, ó. Agora ficou positivo, troquei de lugar, ficou positivo, eu posso resolver 3 vezes 3 vezes 3, e embaixo 2 vezes 2 vezes 2. Dá 9, 9 dá 27, 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. É isso, tem que ser feito na questão 3. Mas aqui não tem o denominador, vale 1, lembra? A gente sempre põe 1 embaixo. Então, o 1 vai em cima e o 5 vai embaixo com 2 positivo. Fica 1, 5 vezes 5, ó. Mudei ele de lugar e agora eu resolvi. Dá 1, 25 avos. Sempre vai trocar de lugar quando o expoente é negativo. Aqui também, ó, a base é negativa e o expoente é negativo. Mas o que me importa é esse expoente que não pode acontecer. Vai ficar 1 sobre menos 4 sobre 2. Fica positivo, ó. E vou repetir, ó, 1 sobre menos 4 vezes menos 4. 1 sobre 16 positivo, porque menos com menos no vezes vira mais. É isso, tem que ser feito na questão 3, a última de potência, tá? Relembrando. Vamos para a questão 4, 5, 6 e 7. Então, a partir da 4 vai até a 7, falando sobre raízes. Fatorar a raiz, gente, nada mais é do que abrir a raiz em números primos. Tem que abrir pelo MMC, lembra? Tá? Por 2, por 3, por 5, por 7, geralmente são esses números. Então, aqui só vai o resultado. Então, vou abrir o 200, ó. Vou começar por 2, porque é a metade, tá? Vocês também vão começar por 2 ali, porque eu botei 2 números pares.
que dá 100, dá por 2, a metade de 100 é 50, dá por 2, que a metade é 25, que dá por 5, que dá por 5, que dá 5, que dá 1. Como é a raiz quadrada, lembra que a raiz quadrada tem o número 2 aqui em cima, que não precisa obrigado a aparecer. Então, eu vou juntar de 2 em 2. Todos os números que eu consigo juntar de 2 em 2 vai para fora da raiz. E o número que eu não conseguir juntar fica dentro da raiz. Então, vou juntar esses dois aqui e esses dois aqui. Ó, o 5 teve 2 companheiros, 2 teve 2 companheiros, mas 2 não teve, ó. E esse fica na raiz, tá? E esse que tem expoente que eu consegui juntar vai para fora da raiz. Então, vai ficar um 2 aqui fora e um 5, que são esses aqui, ó. Tá? Agora, põe a raiz quadrada e põe o número 2 aqui. Esse é o que ficou dentro da raiz. Aí tem que resolver isso aqui, a gente não pode deixar indicado, tá? Lembrando que isso aqui é multiplicação quando eu junto eles. Porque isso aqui é divisão, inverso de divisão é multiplicação. Então, aqui fora fica 2 vezes 5, que dá 10 raiz de 2. Agora sim eu terminei, tá? Então, esse é o valor que eu quero que vocês cheguem, tá certo? Vou fazer 88. Vou abrir 88 aqui. Também dá por 2, que dá 44, dá por 2, que dá 11, e o 11 é primo, só dá por ele mesmo, tá? Então, olha, esse aqui deu menor, esse 2 aqui vai para fora, que eu consegui repetir 2 vezes, porque aqui é raiz quadrada, então ele conseguiu repetir, ele vai para o lado de fora. Esse aqui não teve como repetir, fica dentro da raiz. É isso que vocês têm que fazer na questão 4, tá? Fatorar as raízes, tirar um pouco para fora, ok? Então, vamos para a questão 5. Turma, então aqui na questão 3, nós vamos efetuar adição e subtração. Qual é a regra? As raízes têm que ser iguais, tá? Então, aqui é raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Eu posso somar e subtrair apenas os números de fora. Tá? A raiz de 3 continua sendo aqui, ó. Ok? Então, a gente vai somar, ó. Aqui eu tenho 2, tira 1, fica 1. Porque quando não tem nada pro lado de fora, vale 1. Então, 2 tira 1, fica 1. 1 mais 5 fica 6. E tá pronto, tá? Este é o exemplo 1 da questão 5, tá? Seguindo na 5 ainda, eu só posso juntar se for iguais. Então, esse 2 não tem raiz, eu não posso juntar com essa raiz de 2 aqui. Nem esse 6 tem raiz. Então, este com esse são só apenas números. Esse eu posso fazer junto. Raiz tem que ser com outra raiz igual. Então, aqui tenho uma raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Então, eu tenho 3 raiz de 2. E agora eu vou fazer o número. 6 tira 2, fico devendo 4. Tá? E por último, e uma das mais importantes, é o exemplo 3. Como é que eu vou somar isso? Aqui é raiz de 8, aqui é raiz de 50 e aqui é raiz de 2. Não tem como. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transformar para descobrir qual é a raiz desse raiz de 8 e dessa raiz de 50. O 2 já é a menor. Então, eu vou abrir aqui a raiz de 8, ó. Dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2, que dá 2, que dá 1. Ó, esse aqui repetiu 2 vezes, vai para fora e esse fica dentro. Então, já sei que a raiz de 8... é 2 pro lado de fora e raiz de 2 aqui dentro. Então, quer dizer que eu já posso diminuir deste, ó. Eles são iguais. Vamos descobrir o 50. O 50 dá por 2, que dá 25. Que dá por 5, que dá 5, que dá 5, que dá 1. Então, já vi que esse aqui repetiu, né? Esse não. Então, esse vai ficar dentro da raiz. Então, aqui vai ficar mais 5 pro lado de fora, porque eles repetiram. Raiz de 2 que não repetiu. Agora eu posso somar, porque elas ficaram tudo raiz de 2, tá? Então, tenho 2, tenho 5, eu tenho 7. 7 tira 1, fica 6 raiz de 2. Acredito que o terceiro exemplo é o mais importante de todo. Tem que saber abrir para poder ficar igual às raízes, tá? Ok? Então, esta é a questão 5. Então, como eu disse, eu fiz mais para vocês relembrar. Qual é a regra da multiplicação? É de dentro com o de dentro e o de fora com o de fora. A gente sempre começa com os de fora, tá?
Aqui, 4 vezes 2 dá 8. Raiz cúbica não pode mudar isso daqui, só agora d dentro com d dentro, que é 18. E deixa assim. Quando dá para abrir, a gente abre, tá? Mas não é o nosso caso aqui, tá bom? Porque o 18 vai dar por 2, que dá 9, e 9 dá por 13 por 3. Nenhum vai repetir 3 vezes, tá? Agora vamos para a segunda, quando tem um parênteses. Ó, lembrando que nós temos o número 1 aqui. A regra é a mesma, de fora com de fora, de dentro com de dentro. O 1 com o 2, tá? Que vai ser 2. E o de dentro com o de dentro, 2 vezes 5 dá 15, raiz de 15. Terminamos o primeiro valor. Agora vai repetir o 1 com o 3. 1 vezes 3 é 3. E o que eu faço com a raiz? Não tem outro para multiplicar, a gente copia. Pronto, é isso que vocês têm que fazer na questão 3. De dentro com de dentro, de fora com de fora. Quando não tem o de dentro ou um de fora, a gente copia ele, tá certo? Não pode se perder os valores por aí, ok? Vamos para a questão 7, divisão. Acredito que essa é a mais fácil de todas, tá? Mas a regra é meio, de dentro com de dentro, de fora com de fora. Não vou mexer nos expoentes, ou seja, no índice das raízes, tá? O 4 vai dividir por 2, que é 2, raiz cúbica. E o 6 dividido por 2, que dá 3. É só isso que tem que fazer. Turma, eu esqueci de cobrar racionalização, mas é importante que vocês deem uma revisada para quem está indo para o ensino médio. O que é a racionalização? Deixa eu colocar aqui. É quando nós temos um divisor raiz e eu não tenho o que fazer. Por exemplo, 6 dividido por 2, raiz quadrada de 2. Essa raiz vai ficar embaixo, ó, porque 6 dividido por 2 é 3. E essa raiz eu não tenho, então ele vai continuar sendo no divisor, porque eu não vou ter um valor para dividir, né? Então, nós vamos racionalizar, tá certo? E daí nós vamos ter que multiplicar a raiz de 2 sobre raiz de 2. Que isso vai ficar 3 raiz de 2 sobre, lembra, tira a raiz aqui? 2. Então, isso aqui eu não cobrei, mas é importante vocês lembrar, tá? Racionalização. Nunca pode ficar uma raiz na divisão. Então, era aqui na divisão que nós tínhamos que revisar a racionalização. E eu acabei esquecendo, então eu coloquei aqui uma lembrancinha, ó. Eu dividi o 2 consigo dividir o 6, mas esse ficou no divisor, porque isso aqui é o divisor. Então, eu tenho que colocar ela para cima, junto com o 3. Então, eu vou multiplicar. Lembra que a gente repete a raiz que eu quero pôr para cima. E aí, eu vou simplificar, tá? Então, desculpa não ter posto no trabalho, mas é importante para quem tem ensino médio lembrar o que é racionalização. Vamos para a questão 8, daí já muda para a equação de primeiro grau, tá? Aqui nestas questões aqui, a prof fez então uma revisão geral da equação de primeiro grau, onde eu peço para organizar e resolver o valor do x, tá? Com ou sem parênteses, e identificar quando é de primeiro grau e de segundo grau. Então, vamos para a questão 8, tá? Que é sobre isso. Então, a questão 8, como eu falei, identifica se é de primeiro grau e de segundo grau. O que eu tenho que saber? Qual é a potência do x, tá? Essa potência de x aqui é tudo 1. Então, ela é de primeiro grau. Aqui já tem um expoente 2, ó. Então, é de segundo grau. Não me interessa essa outra aqui que é menor, ó. A maior sobrepõe a menor. Então, essa aqui é de segundo grau. Significa que eu vou achar 2 resultados. Aqui eu vou achar só um resultado. Porque o expoente está relacionado à quantidade de resultado que vamos encontrar. Equação do primeiro grau só tem um resultado. Equação do segundo grau tem 2 resultados, que é o x de primeira linha, que é o positivo, e o negativo, que é a segunda linha, tá? Aqui tem expoente 2, também é de segundo grau. Então, é só olhar o expoente, tá ok? Facilzinha a questão 8. Vamos para 9. Então, a questão 9, a ideia é organizar e resolver. Lembra que a gente aprendeu que nós temos uma igualdade. De um lado, a gente vai deixar as letras e do outro lado, vão deixar os números. Então, esse número tem que vir para cá, porque ele é número e tem que estar lá dos números. E essa letra tem que vir para o lado das letras. Lembrando que cada vez que nós passarmos de um lado para o outro, ou fazer a operação aquela que eu já mostrei para vocês, que na verdade quando eu passo para um lado eu estou botando mais o 5 positivo aqui desse outro lado e assim por diante, para mim anular ele, né?
Então, vamos lá. Então, aqui vai continuar sendo menos 3x. Esse 5 que era menos ficou mais 5x. Igual. Agora, o outro lado. Já tem o menos 8 aqui. Esse 6 que era mais passou para cá, ficou menos 6. É isso que nós temos que fazer, tá? Organizar primeiro. Vamos ver quantos x sobrou aqui e quanto que deu de resultado aqui. Então, aqui nós vamos ter 5 tira 3, sobram 2x. 8 e 6 dá 14, então dá menos 14. Gente, ó, 2x é 14. Então, quanto que vale cada x? É só dividir por 2, tá? Aí, cada x vai valer menos 7. Menos 7 com menos 7 dá 14. Tá ok, fechou. Então, é isso que tem que ser feito na questão 9, tá? Organizar as letras e os números e descobrir o valor de cada x. Vamos para a questão 10. Então, a questão 10, eu tenho que tirar o parênteses primeiro, depois colocar os x para cada lado e letra para outro lado, tá? Assim, eu não tenho como separar as letras e os números. Então, vamos fazer 2 vezes 1, que tem aqui na frente, dá 2x. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Pronto, já tirei o parênteses. Aqui a tabuada 1 é mais fácil, 1 vezes 3 dá menos 3x. E 1 vezes 8 dá mais 8. Agora sim eu vou separar as letras e os números. Esse 3 vem para cá. Então, vai ficar 2x mais 3x. Igual. Esse 2 aqui tem que vir para cá. Então, vai ficar mais 8 mais 2. Agora, vamos ver quanto que nós temos de letra e quanto temos de valor. Nós temos 5 letras, 5x igual a 10. Se 5x vale em 10, quanto que vale cada x? É só dividir. Então, cada x vale 2. É isso que tem que ser feito na atividade 10, tá? Vamos fazer a 11, a 12 e a 13. Daí a gente para, tá? Daí vamos para a segunda parte. Turma, eu vou findar aqui. Eu pensei em fazer ainda as outras, mas daí vai continuar na sequência a equação de segundo grau. Então, aqui eu vou fazer o fim do primeiro vídeo, tá? Fim. Daí eu volto com outro vídeo com a segunda parte, com a equação de segundo grau e teorema de Tales e assim por diante. Beijo, beijo.